Oi, Nerd Filmes aqui. Hoje vou explicar um filme de ação e faroeste chamado Prisioneiros da Terra dos Fantasmas. Spoilers à frente. Cuidado e se cuide. O filme começa no Banco Nacional Bellflower, onde uma criança está na frente de uma máquina de chicletes. Nesse momento, dois ladrões, Hero e seu parceiro, Psycho, invadem o local. O caos se instala quando eles apontam suas armas para os clientes e ordenam que fiquem sentados. Hero então avança e exige dinheiro do caixa, que obedece. Enquanto tudo isso acontece, a criança na máquina de chicletes não mostra medo e casualmente oferece doces para Psycho. No entanto, ele aponta sua arma para a criança e a cena termina abruptamente. A história então muda para Samurai Town, governada por um governador corrupto. Ele misturou criativamente elementos da sociedade japonesa moderna e pré-moderna com aspectos do velho oeste americano e criou uma cidade única, mas opressiva. Mulheres parecidas com geishas, que usam roupas tradicionais japonesas, samurais e cowboys ocidentais seguem suas rotinas diárias. É revelado que o governador mantém um grupo de netas adotadas, que ele mantém como escravas sexuais. Vemos uma delas, Suzy, que está tentando conversar com os transeuntes sob o olhar atento de um guarda. Este guarda é o samurai guarda-costas mais leal do governador, Yasujiro. Depois que ele entra em uma das casas de geishas, Suzy assobia e alerta suas amigas. Nesse momento, Bernice, outra neta do governador, chega com suas amigas Stella e Nancy. Suzy lhes dá um sinal positivo e Bernice e suas amigas saem de carro. Elas expressam seu alívio por estarem livres do cativeiro. A cena então corta para Bernice acordando, confusa, e lembrando da viagem de carro. Ela percebe que acabou em um lugar estranho, cheio de lixo e vários manequins. Ela então se lembra de ter visto uma placa e encontrado algumas pessoas assustadoras durante a viagem. Bernice grita desesperadamente por ajuda, dizendo que não quer ser presa novamente. Na cena seguinte, somos levados a Samurai Town, onde um festival está em pleno andamento. Crianças brincam felizes enquanto observam Hero, que está amarrado e guardado. Pouco depois, o governador aparece, acompanhado por seus guarda-costas mais leais e várias mulheres vestidas como geishas. Hero é então desamarrado e apresentado na frente dele. O governador elogia sua bravura, referindo-se ao assalto ao banco anterior, onde vários pais e crianças inocentes foram mortos. Ele então liberta Hero, dá-lhe um traje equipado com cargas explosivas e o ordena a resgatar sua neta fugitiva, Bernice. Enquanto Hero veste o traje, o governador explica sua missão. Ele deve viajar para um assentamento no deserto onde reside um grupo conhecido como Fantasmas. É revelado que fora de Samurai Town está a Terra dos Fantasmas, um deserto habitado por párias semi-enlouquecidos e vítimas do ambiente irradiado. O governador mostra uma foto de Bernice e instrui Hero a fechar uma mala. Quando Hero a fecha, um dispositivo no traje é ativado. O governador revela que o traje contém várias explosões que detonarão se ele maltratar Bernice, mexer no traje ou falhar em resgatá-la dentro de 5 dias. Mas se ele conseguir trazê-la de volta, o governador desativará a bomba. Sem escolhas, Hero concorda com a missão e parte em direção a uma estrada que leva à Terra dos Fantasmas. Logo ele vê uma placa, a mesma que Bernice e suas amigas viram anteriormente. Pouco depois, Hero é parado por um ônibus misterioso e um grupo de mutantes vestidos com uniformes de prisão rasgados. O motorista, com o rosto severamente queimado, o cega com um flash de luz, fazendo colidir com uma rocha. O impacto fere o braço de Hero e ele eventualmente desmaia. Em um estado de sonho, ele se lembra de participar de um festival na cidade onde vê o garoto da máquina de chicletes e pessoas usando máscaras estranhas. Quando Hero acorda, ele se encontra na Terra dos Fantasmas. Ele é capturado por um grupo conhecido como os Hazmen, que limpam a área. Eles o amarram e o arrastam à força. Depois de um tempo, Hero vê uma garota ferida que também foi capturada e pergunta se ela é Bernice. Ela responde firmemente com um não, e revela que Bernice é sua amiga. Eles então chegam a um território semelhante a um culto, cercado por ruínas, lixo e uma torre de relógio alta. Os habitantes, vestidos com roupas e adereços questionáveis, aguardam ansiosamente a chegada dos dois estranhos. Uma mulher misteriosa então verifica o sangue vermelho grosso de Hero e declara que ele será o responsável por libertá-los de sua prisão. Depois que Hero se liberta, todos se reúnem ao seu redor. O líder do território, Enoch, emerge de sua base e diz a Hero que ninguém jamais conseguiu sair daqui. Aqueles que tentam são mortos pelos fantasmas, e se tornam parte do exército. Enoch então pergunta a Hero por que ele veio, e ele explica que está procurando por uma garota. Quando vem a foto de Bernice, um garoto afirma tê-la visto escondida entre os manequins. Hero vai até o local indicado e finalmente encontra Bernice, mas ela não responde a ele. Acontece que ela está em um estado semi-catatônico devido ao trauma do acidente de carro. Enoch explica que os fantasmas vêm e matam as garotas, levando-as embora. Portanto, eles as escondem dentro dos manequins.
Hiro não se abala com a revelação, pois só se preocupa em completar sua missão. Então, ele mostra a Bernice uma foto de seu avô, convencendo-a a ir com ele. Na cena seguinte, Hiro reabastece seu carro e sai da Terra dos Fantasmas. Ele remove as camadas de manequins do rosto de Bernice e pede que ela desative seu traje. Acontece que o governador havia projetado o traje de forma que ele pudesse ser desativado pela voz de Bernice. Infelizmente, ela não pode responder porque ainda está em trauma. Neste momento, Hiro acidentalmente ativa um dos explosivos de seu traje, resultando na perda de um testículo, fazendo-o desmaiar. Durante um pesadelo vívido, Hiro se vê de volta ao dia em que ele e seu companheiro tentaram roubar o banco. Continuamos com a cena em que Saiko aponta sua arma para o garoto dos chicletes. Hiro tenta salvar o menino, mas Saiko acaba disparando, resultando na bala atingindo a máquina de chicletes. Hiro tenta desesperadamente acalmar seu amigo, mas este mata um guarda e o garoto dos chicletes. Logo, uma briga estoura entre os dois amigos e eles atravessam uma janela de vidro. Os policiais também chegam e começam a atirar indiscriminadamente em Saiko, mas eles acabam matando uma mulher, deixando para trás sua filha pequena. Nesse momento, um homem se aproxima da garota e acaricia seu cabelo com cuidado. De volta ao presente, Hiro percebe que Bernice é a mesma garota cuja mãe foi morta no tiroteio. Acontece que o governador foi quem a adotou. Hiro então pede desculpas a Bernice pela perda e promete libertá-la da Terra dos Fantasmas. De repente a fumaça começa a subir e os fantasmas emergem dela. Esses homens mutantes parecem ser criaturas semelhantes a zumbis, sedentos por sangue humano. Eles começam a atacar Hiro, e durante o caos, outro explosivo em seu braço detona e o deixa inconsciente. Ao ouvir o som da detonação, os atacantes desaparecem rapidamente no ar. A explosão, no entanto, consegue tirar Bernice de seu estado catatônico. É revelado que ela não é a verdadeira neta do governador, mas apenas uma prisioneira de seu reinado traiçoeiro, assim como tantos outros antes. Enquanto isso, Hiro tem outra visão onde está entre as pessoas da Terra dos Fantasmas. Uma mulher explica que a região já foi uma fábrica química administrada pelo governador, onde armas nucleares eram testadas. Um dia, uma colisão catastrófica entre um transporte de lixo nuclear e um ônibus de prisioneiros resultou em um derramamento devastador de lixo nuclear altamente volátil. Isso levou a área a ser colocada em quarentena e os habitantes aprisionados lá. Eles eventualmente morreram de fome. Dentro dessa região desolada está o assentamento conhecido como Samurai Town, governado pelo notório governador. A mulher então explica que qualquer um que passe por essa região nunca retorna. Quando Hiro pede direções, a mulher reconhece suas intenções genuínas e diz que ele pode salvar a todos se ajudar a garota. Ela acredita que ele veio para salvar Bernice e que ele tem o poder de libertá-los. Quando Hiro recupera a consciência, ele percebe a conexão entre os mutantes e a Terra dos Fantasmas. Eles são os prisioneiros que colidiram com o transporte de lixo nuclear, causando desastre. A torre do relógio e as ruínas que ele viu ao entrar na Terra dos Fantasmas causando desastre. A torre do relógio e as ruínas que ele viu ao entrar na Terra dos Fantasmas são restos da planta nuclear destruída, e os habitantes da área são os espíritos inquietos daqueles que morreram no evento catastrófico. A Terra dos Fantasmas é um reino para os mortos, como sugerido pelos enfeites brancos, fantasias com ombreiras parecidas com asas de anjo e numerosos manequins espalhados pela área. Hiro e Bernice podem entrar nesse lugar porque estão metaforicamente meio mortos. Bernice devido ao trauma emocional da exploração pelo governador e Hiro devido às lesões físicas. É ainda revelado que a Terra dos Fantasmas não é um reino espiritual, mas um limbo, aprisionando as almas dos espíritos inquietos. Ao aprender tudo isso, Hiro se torna determinado a salvá-los. Neste momento, o dispositivo em seu traje começa a apitar, indicando a contagem regressiva final. Bernice, percebendo a gravidade da situação, começa a acreditar nele. Ela então se aproxima do dispositivo e diz: "Eu sou Bernice", fazendo com que os explosivos no traje sejam desativados temporariamente. A cena então muda para os homens do governador retornando com Stella, que também havia tentado escapar com Bernice. Como punição, o samurai Yasujiro rapidamente desembainha sua katana e a mata. Na Terra dos Fantasmas, Hiro reúne todos os habitantes e lhes diz que teve uma visão. Ele então incita os Ghostlanders a se revoltarem contra a tirania do governador. Em Samurai Town, uma mulher em uma cela fala com Yasujiro, lembrando que o governador prometeu libertá-lo se ele seguisse suas ordens. Ela questiona se eles devem permanecer leais a ele ou se rebelar. É então revelado que a irmã de Yasujiro também é uma das netas do governador. De volta à Terra dos Fantasmas, Hiro anuncia a todos que eles partirão no dia seguinte. Sua declaração é recebida com risos, mas Enoshi o apoia, dizendo que eles devem lutar juntos. Hiro então pede aos Hatsmen alguns suprimentos, incluindo um capacete e uma arma.
De repente, eles são confrontados pelos mutantes e seu líder, o Homem Queimado. Hiro imediatamente reconhece o líder como seu antigo amigo Psycho, que era um dos prisioneiros no ônibus que colidiu com o transporte de lixo nuclear. Durante o desastre, um incêndio começou, fazendo com que os prisioneiros queimassem em chamas. Alguns se transformaram em criaturas semelhantes a zumbis devido à reação nuclear, outros morreram instantaneamente devido aos ferimentos, enquanto Psycho sofreu queimaduras graves no rosto. Ele pergunta a Hiro por que ele o traiu, deixando-o para trás com a polícia. Hiro responde que Psycho estava começando a perder o controle e se tornar agressivo com todos. Ele perdeu a esperança nele quando Psycho tirou vidas inocentes durante o assalto ao banco. Com isso, os dois companheiros resolvem seu mal-entendido e pedem desculpas um ao outro. Psycho então afirma que o governador é um predador e deve ser morto para garantir sua liberdade. Na próxima cena, vemos o governador espalhando sua blasfêmia usual para o povo. Ele afirma com confiança que ele é a razão por trás do ambiente pacífico da cidade. Nesse momento, Hiro e Bernice chegam à cena, chocando a todos. Hiro então pede para que seu traje seja removido, mas o governador maligno se recusa. Ele em vez disso ordena que seus homens eliminem ambos os inimigos. Neste momento tenso, Hiro finge tomar Bernice como refém. Isso incita Suzy, que está traumatizada pelo abuso do governador, a passar furtivamente pelos guardas. Ela pega uma metralhadora próxima e mata a maioria dos homens corrompidos que ajudavam o governador a exercer poder sobre pessoas inocentes. Mas ela também é baleada e ferida no processo. Enquanto isso, Hiro luta contra os capangas com todas as suas forças, usando as armas fornecidas pelos Hazmen. Ele também parece ser um lutador atlético e de karatê. Bernice, por outro lado, carrega a ferida Suzy e tenta levá-la para um lugar seguro. Elas são perseguidas pelos guardas, mas felizmente, um samurai as salva. Depois que todos os guardas armados são mortos, uma luta final ocorre entre Hiro e Yasujiro. O samurai inicialmente supera Hiro, que tem vários ferimentos no corpo. Após um duelo implacável, os dois fazem uma pausa momentânea e largam suas armas. Mas isso se revela um truque de Yasujiro. Ele rapidamente pega sua arma e tenta atacar Hiro. No entanto, Hiro já tinha antecipado o movimento, então ele pega uma katana do chão e mata Yasujiro. Enquanto isso, o governador se aproxima de Suzy para pedir desculpas, mas ela astutamente pega a chave do traje de Hiro dele. Quando ele retalia, Bernice vinga-se atirando nele várias vezes, pondo fim ao seu reinado tirânico. Hiro então pega a chave de Suzy e finalmente desbloqueia o dispositivo em seu traje. Com o governador finalmente morto, uma criança vestida como um corvo retorna à Terra dos Fantasmas para informar os habitantes. Eles ficam radiantes com a notícia e afirmam que estão finalmente livres do tempo. A torre do relógio desmorona e a cena subitamente se torna preta. O filme então corta para Hiro, Bernice e Suzy sentados em um ponto de ônibus em Samurai Town enquanto o resto dos habitantes da cidade segue suas rotinas diárias. Hiro diz animadamente: Samurai Town vai ser um lugar bonito um dia.